Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante. Todos encontraram, irmãos? Vou fazer a minha leitura aqui na versão bíblica revista e atualizada. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no final dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Pai, nós estamos aqui nessa noite na completa dependência do Senhor. Oramos para que fales conosco, rogamos para que possamos ouvir a Tua voz. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para que possamos ouvir. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Santifica a Tua amada igreja, santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Que a Tua palavra, Espírito e vida, venha gerar vida nos nossos corações. Que Jesus, a palavra viva de Deus Pai, seja glorificado nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Toma o seu assento. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre esse tema: santidade necessária. Nós estamos ministrando uma série de mensagens na primeira carta de Pedro. Se você se lembrou da ministração passada, no último culto, eu falei sobre a viva esperança do crente, que é justamente o texto que precede esse aí, no primeiro capítulo de Pedro. E eu, pela graça do Senhor, Deus tem dado, extraindo desses textos, dessa palavra, mensagens que possam estar abençoando a igreja, abençoando a nossa vida. Então estamos ministrando uma série de mensagens no livro de 1 de Pedro. E hoje, com a graça de Deus, vamos falar sobre santidade necessária. Queridos, Pedro, depois de falar da viva esperança, que todos nós fomos chamados, o versículo 3 do capítulo 1 de 1 Pedro diz que nós fomos regenerados para uma viva esperança. Essa viva esperança é a salvação eterna. Essa viva esperança é uma herança incontaminável, incorruptível, que Deus tem reservado para nós, e vai se manifestar
no último tempo, no dia da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa porção que estamos estudando, Pedro agora ele fala do estilo de vida, do novo estilo de vida, da nova maneira de viver, daqueles que foram regenerados, daqueles que têm sido alcançados pela graça de Cristo, daqueles que foram libertos das trevas e transportados para o reino maravilhoso da luz. Queridos, depois que você nasce de novo, a maior necessidade que nós temos é da santificação. A santidade é o caminho de Deus para a nossa vida. Se o novo nascimento nos introduz no reino, porque aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, é através da santidade que você passa a andar com Deus na sua vida, dia após dia, e você vai por fim alcançar a gloriosa herança do reino, a glorificação, a vida eterna, a vida da bem-aventurança eterna com Deus e com Cristo no seu reino. Mas se o novo nascimento é a fonte, a santidade é o rio, e a glorificação é o oceano, aonde desemboca esse rio da santificação. De maneira, queridos, que santidade não é uma opção, santidade não é uma alternativa que você possa dizer, não quero. A santidade é a maior necessidade que o cristão tem depois que ele nasce de novo. Então, grava no seu coração: santidade é necessária aos herdeiros da salvação eterna. Diga comigo: santidade é necessária aos herdeiros da salvação eterna. Por que a santidade é necessária? A minha pregação vai consistir em 4 razões extraídos da Bíblia, extraídos da primeira carta de Pedro, que emergem do texto para nos abençoar. 4 razões por que a santidade é necessária. Primeira razão é essa: a santidade é necessária porque Deus é santo. Amém. Veja comigo, está escrito no versículo 13: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu, o teu Deus, sou santo. Primeira razão porque a santidade é necessária: o Deus que nos chamou a andar com Ele é um Deus santo. Sabe, queridos, nós precisamos ter a mente pronta para entender essas coisas. O versículo 13 diz assim: cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai nessa graça. Por que cingir o entendimento? As versões antigas falam assim: cingindo o entendimento. Tem versão aqui que diz cingindo o lombo do entendimento. A sua versão fala o lombo do entendimento. O que é cingir o lombo do entendimento? Veja só, antigamente os homens dessa cultura bíblica lá de Israel, eles usavam vestes largas, vestidos mesmos, que iam até os pés. E quando eles estavam à vontade, eles não amarravam a veste, o cinto, na altura da cintura. Eles ficavam à vontade para poder sentar, para poder se mover dentro de casa. Mas quando eles se levantavam para sair, para andar, eles precisavam de cingir a cintura. É como os hebreus na Páscoa: lombos cingidos, cajado na mão, sandálias nos pés. É a Páscoa do Senhor.
O que é lombos cingidos? Lombos cingidos é ter a cintura, né, o cinto em volta da cintura ajustado para que você possa se mover. O que é ter o entendimento cingido? Porque é uma figura de linguagem. Pedro tem o antigo Israel em mente quando ele está dizendo: cinja o lombo do entendimento. Ele está dizendo o quê? Olha, ajusta aí a tua mente para a nova realidade de vida que Cristo te concedeu. Porque agora vocês não estão mais no Egito. Agora eu quero transportar vocês para outro reino. Amém. Então Israel cingia o cinto no lombo, na cintura, e saía. Nós no Novo Testamento temos que cingir o entendimento, ou seja, a NVI, a Nova Versão Internacional, traduz assim: tendo a mente preparada, preparada para agir, preparada para entender, preparada para ouvir a palavra de Deus. Ó Deus, fala conosco nessa noite. Amém. Preparado para ouvir, pronto para ouvir, mente renovada, para entender o que realmente é necessário, mente renovada para entender que a santidade é necessária. Porque agora, queridos, nós não vamos mais ficar presos no Egito. Agora nós vamos ter uma vida de liberdade com Deus. Amém. Cingindo o lombo do entendimento, sede sóbrios, esperai na graça, como filhos da obediência. Versículo 14. Filhos da obediência, ou seja, como filhos obedientes. Não se conformem mais às paixões que vocês tinham na ignorância. Olha aí, amados, o Senhor está nos convidando para a gente ter um novo estilo de vida, ter a mente preparada para ter uma nova maneira de viver, para dar uma guinada na nossa vida, para ter novos hábitos, para ter novos pensamentos, para ter um novo estilo de vida. Olha, uma coisa é você viver no Egito. Quem vive no Egito vive como escravo do Egito, de Faraó. Mas agora com Deus, você não é mais um escravo do Egito. Agora você é um filho de Deus chamado para viver na liberdade do Espírito. Agora nós não estamos mais no mundo. Agora nós estamos no reino de Deus. Por isso, nós temos que ter uma nova maneira de viver. Não podemos mais entrar no esquema. A palavra não se amoldar significa esquema. É o molde. O mundo tem um molde para cada pessoa que está no mundo. O mundo modela o pensamento de maneira que são pensamentos mundanos. O mundo modela, é o molde na linguagem, de maneira que a pessoa tem linguagem mundana. O mundo tem um estilo de vida, um molde para você viver, que é o estilo de vida no pecado, mas não serve mais para nós. O reino de Deus tem uma outra maneira, então não se amolde mais, não se conforme com esse mundo. Tem uma nova maneira de viver, diz a palavra de Deus. Já que você tem essa viva esperança, viva de acordo com a vontade de Deus. Não se amolde mais às paixões que antes você tinha na sua ignorância. Pelo contrário, segundo, olha o versículo 15: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em toda a maneira de viver. Queridos, o nosso Deus é um Deus santo. E se nós queremos andar com Deus no caminho, nós precisamos viver em santidade. Precisamos andar com Deus em santidade. Santidade é estar de acordo com Deus. A gente pode dizer amém? Santidade é estar de acordo, é concordar com o estilo de vida que Deus tem para mim, revelado na sua palavra. Amós diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Para andar com Deus, eu preciso estar no caminho de Deus. Para andar com Deus, eu preciso estar no caminho de Deus. O caminho de Deus é estreito, é o caminho da santidade. O teu caminho, ó Deus, é de santidade, disse o salmista no Salmo 77, versículo 13. E nesse caminho estreito há lugar para um Deus santo, para um cristão que busca a santidade, mas não há lugar para o pecado nesse caminho. A.W. Tozer,
Eu não sei se vocês conhecem um escritor que viveu, provavelmente não, a maioria não conheça, mas ele viveu nos Estados Unidos, já falecido. Ele disse que a maior tragédia da cristandade contemporânea, isso ele escrevia nos anos 50, é que santos, pessoas que dizem que são santas porque são crentes evangélicos, santos sem santidade. Uma tragédia, porque tem nome de que vivem, mas estão mortos. Porque santidade é uma coisa que poucos buscam, que poucos procuram. Conta-se que Jesus resolveu dar bênçãos em forma de pacotes, estilo presente, papel de presente, com lacinho e tudo. E na caixa tinha um rótulo do nome da bênção. Então, tinham, digamos, 100 pacotes de bênção. 30 estavam escritos assim: perdão. 15 escrito assim: prosperidade. Mais 15 escrito assim: cura de enfermidade. E outras escrito assim: restauração familiar. E outra escrito assim: fim das suas dívidas. E outra escrito assim: santidade. E ele colocou no balcão. Vocês imaginam qual é a caixa que todo mundo foi primeiro? Que caixa vocês acham? E no final sobrou. E só sobrou um tipo de caixa. Ó, a caixa da cura acabou, todo mundo levou. A caixa do perdão, todo mundo levou. A caixa da prosperidade foi a primeira que acabou. Mas sobrou que caixa? A caixa da santidade. E o Senhor ficou triste, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha a situação que a gente fica quando a gente busca tantas coisas que são boas e legítimas, mas deixamos de procurar aquilo que é necessário, a santificação necessária para a nossa vida. Como filhos obedientes, queridos, agora nós somos filhos obedientes, verso 14, nós temos que buscar um novo estilo de vida. Santidade deve estar em tudo que fazemos, em tudo que somos. Versículo 15 diz assim: segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santos também em vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Santidade em tudo que nós fazemos. Qual é o estilo de vida que Deus tem para nós hoje, irmãos? Santidade. E o que é ser santo? Santidade significa você deixar algumas coisas que não servem mais e você adquirir outras que são necessárias. Ao mesmo tempo que você se aproxima de Deus, você vai deixando as outras coisas para trás. Isso é santidade. Em tudo que você fizer, meu irmão. Você trabalha, santidade no teu trabalho. Não é porque você não está em reunião da igreja que você deixou de ser santo. Santidade no teu trabalho, santidade na sua faculdade, santidade no seu relacionamento familiar, em todo o vosso procedimento. É muito prático. Essa palavra é para a gente receber e viver. Receber e viver, receber e praticar. Já saí daqui vivendo isso. Santidade, você agora tem uma viva esperança. Você nasceu de novo. Santidade no namoro. Santidade no namoro. Que história é essa? Nós somos crentes e nós namoramos de maneira licenciosa. Nós somos crentes, mas trabalhamos de maneira, sabe, aquela coisa, bom, ninguém está vendo mesmo, ninguém, sabe, estou aqui sozinho. Amado, os olhos do Senhor estão em toda parte. Nós precisamos realmente
entender o chamado de Deus para a nossa vida. Somos filhos da obediência, queridos. A palavra de Deus nos fala santidade em tudo. Diga santidade em tudo. Eu vou citar alguns versículos em sequência, você pode anotar se quiser ou não. Santidade é o plano de Deus para a nossa vida desde a eternidade. Efésios 1,4 diz que Ele nos escolheu para sermos santos antes da fundação do mundo. Santidade no relacionamento com o meu próximo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade na minha sexualidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. A Bíblia diz assim: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês se abstenham da prostituição, da impureza, do adultério, da fornicação, da relação sexual fora do casamento, de pular cerco. Deus te deu uma esposa, é aquela que é a sua esposa. Deus te deu um marido, aquele que é o seu marido. Beba do teu manancial, meu irmão. O que é seu é seu, o que não é, não é. Quando a gente rompe esses limites que Deus estabeleceu, nós vamos ver que a gente tem prejuízos. Sexualidade no corpo, sabe, possui o seu corpo. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. O seu corpo foi feito para a glória de Deus. Vamos fugir da prostituição, meus amados. Fugir da lascívia. Fugir da impureza. Deus é santo, nos chamou para andar com Ele. O Deus que é santo, Ele quer ter comunhão. Mas como ter comunhão com alguém que não está entendendo a linguagem dEle, que tem o estilo de vida dEle? Santidade é necessária, porque Deus é santo. Santidade é naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê. A praga é essa invasão de pornografia pela internet. Não é verdade? A pessoa está lá e pum, já abre, mesmo que você não quer, já abre. Não é assim que eles spam, né? Só que o problema não foi a primeira olhada que você deu. O problema é que o seu olho insiste em olhar, e o seu dedinho coça para clicar, clica aqui. Aí você vai lá e entra onde não deve. Não é assim que funciona? Aí você diz assim: bom, não foi eu, foi minha mão. Aí o que Jesus falou? Se a tua mão tira a mão, tira o olho. Se a gente fosse fazer isso ao pé da letra aí, tem um monte de gente sem olho, sem mão, sem pé. Ainda bem que isso é uma hipérbole, é um exagero de linguagem. Hipérbole. Jesus, ele é uma linguagem assim que ela choca você, ela exagera, justamente para que você possa se ligar. Pecado é coisa séria, queridos. Nosso Deus é um Deus santo. E ó, à medida que você anda no caminho, olha a placa aí, ó, olha a placa que você vê no caminho. Sede santos. Amém, amado? Fala para o seu irmão assim: seja santo, meu irmão. Nosso Deus é santo, querido. Nosso Deus, ele não pode habitar na iniquidade. Ele não pode habitar na imundícia, na maldade. Aquele que nos chamou santo. Então vamos viver nessa época onde o pecado é normal, numa época em que as pessoas vivem no pecado, vivendo para si mesmas, aonde você ter uma segunda, uma terceira mulher é normal. O que importa é levar vantagem em tudo, certo? Errado. Não é levar vantagem em tudo que importa. Importa fazer a vontade de Deus. Num mundo em que os prazeres, os desejos, o hedonismo, o prazer, o culto ao prazer é o que vale, aqueles que estão no reino de Deus devem dizer não para o pecado. A quem agradar? A nós mesmos ou a Deus? Fazer a vontade do nosso ego, viver para os prazeres ou viver para Deus?
Nós somos chamados a sermos uma nação santa na terra, queridos. Refletirmos a santidade de um Deus que é santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Por que a santificação é necessária? Em segundo lugar, a santificação é necessária porque Deus vai julgar as obras dos homens. Veja o que está escrito no versículo 17. Ora, se invocais por Pai aquele que julga sem acepção de pessoas, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha a questão, nós chamamos de Pai, mas a gente não vive como filho da obediência. A gente chama ele de Pai, mas está se moldando aos padrões que é no mundo. Só que tem um detalhe, querido: aquele que quer ser amigo do mundo é amigo de Deus? Aquele que quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Eu não posso amar os prazeres e amar a Deus ao mesmo tempo. A concupiscência da carne, os desejos desenfreados da minha carne combatem contra a minha alma. Então eu não posso viver desse jeito. A santificação é necessária porque Deus vai julgar. Veja o versículo 17: se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um. Amado, a gente não pode se esquecer de que Deus, Ele vai julgar as obras dos homens. Como que nós vamos nos sentir se aquilo que nós fazemos não é digno de ser publicado no jornal? Você gostaria que aquilo que você faz em secreto fosse publicado na primeira página do Jornal Globo? Ou os nossos pensamentos, aquilo que a gente vive pensando, quando ninguém está vendo? Ninguém está vendo uma vírgula. Deus está vendo. Tem um texto em Hebreus que diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. No dia derradeiro, no dia em que o juiz supremo bateu o martelo, julgar as obras de cada um, qual será o nosso sentimento de acordo com aquilo que estamos fazendo hoje? Às vezes a igreja esquece do juízo final e acha que basta ser evangélico. Bom, eu sou evangélico, está tudo certo. Não, não está tudo certo, não. Nós temos que estar em Cristo, viver em Cristo, permanecer em Cristo, andar com Cristo, alimentar-se de Cristo. Cristo é a esperança da glória. Alguém já disse que não basta dizer que é eleito de Deus ou escolhido de Deus. A maior evidência de que nós somos escolhidos de Deus é o fato de que estamos vivendo em santidade. A santidade é o selo da nossa eleição. Como ser escolhido e viver como ímpio? Praticando a impureza, praticando aquilo que não convém. Amados, essa palavra de hoje é uma palavra para todos nós. Um chamado de Deus para nos colocar no prumo, para que a gente não erre o caminho, porque o caminho de Deus é de santidade. E vamos prestar contas, tudo está exposto, olha aí, descoberto. O homem não vê, pastor não vê, marido não vê, esposa não vê, pai não está vendo, mãe não está vendo, filho não está vendo, o irmão não está vendo, mas Deus está vendo. E vamos prestar contas. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que se portar com temor. O que é o temor? O temor é quando você sabe
que tem que prestar contas. Isso nos deixa, irmãos, no prumo. É saber que Deus não faz acepção de pessoa. Era crente. Se o crente deixar de ser crente e viver como ímpio, vai padecer como ímpio. Se o ímpio deixar de ser ímpio e passar a ser crente, vai ter o galardão de crente. Se é judeu, mas vive como gentio no pecado, vai padecer como gentio que está no pecado. Se o gentio se converte, vai receber o galardão da mesma forma que o judeu crente. Deus não faz acepção de pessoas. Pode ser pastor, pode ser padre, pode ser papa, pode ser bispo, pode ser quem for. No dia derradeiro, todos estarão diante do juiz de toda a terra. Todos haverão de enfrentá-lo, todos haverão de comparecer diante do tribunal de Cristo. E como será, irmãos? Eu quero seguir o conselho do salmista. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Como não pecar? Guarda a palavra. Guarda essa palavra que você está ouvindo hoje. Guarda essa palavra, querido. Deixa ela entrar dentro de você. Ela não é para te matar, ela é para gerar vida dentro de você. Se ela te confronta, amolece para ela, porque ela vai gerar transformação. Ela vai te salvar. Poderosa é essa palavra para salvar a nossa alma. Então guarda a palavra de Deus no teu coração. A santidade é necessária. Em primeiro lugar, porque Deus é santo. Em segundo lugar, porque nós vamos prestar contas a Deus. Convém ser santo. A santidade, ó Deus, convém a tua casa. Convém, irmãos. Temor a Deus. Portar-se com temor. Nós não temos cidade permanente aqui. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nós somos o povo que foi liberto do Egito e estamos peregrinando para a terra prometida. Deus está conosco, mas convém a santidade nos nossos corações. Nós não temos cidade permanente aqui. A nossa cidade é a Nova Jerusalém. Só vamos descansar depois que entrarmos nela. Até lá, querido, temos que lutar contra o pecado. Temos que dizer não para o pecado. Temos que dizer não para o mundo, dizendo sim para a santidade, porque a santificação é necessária. Terceiro lugar, a santificação é necessária porque nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Versículo 17, 18 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento e vossos pais os negaram, mas pelo precioso sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Sabendo, nunca se esqueça disso, que foi pago um alto preço pela tua salvação. Deus não está brincando quando Ele veio dizer que começou a nossa salvação. Deus, Ele está falando sério na sua palavra quando disse que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, a santificação é necessária quando você se lembra o preço que foi pago para que você pudesse receber a vida eterna. Eu penso que muitos têm perdido o temor do Senhor. Muitos têm se esquecido disso, do preço que foi pago para a gente estar congregando, para a gente estar aqui reunido, adorando a Ele. O Filho de Deus, querido, abriu mão da sua glória, como nós cantamos aqui hoje, e veio a esse mundo em forma de servo. Sendo rico, se fez pobre. Sendo Deus, se fez homem, para que nós pudéssemos voltar para o caminho da santidade, para o caminho do Senhor. Amados, o sangue de Cristo não é como a prata nem como o ouro. Prata e ouro, por mais que tenham valor,
perecem pelo uso, acabam. Mas o sangue que nos comprou foi o sangue de Cristo. Atenção, atenção. Foi o sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Quando você para e pensa no preço da tua salvação, que tipo de atitude você tem que ter em resposta? Quando você pensa o que te possibilitou estar de novo na presença de Deus, que tipo de resposta você dá para Deus? Uma vida de indiferença? Estou nem aí? Vou continuar vivendo para mim mesmo? A Bíblia diz que não foi com prata nem com ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, da vida vazia, da vida fútil, da vida sem propósito, da vida sem esperança, de uma vida mundana, de incredulidade, de condenação. Nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro de Deus, pelo sangue do Calvário, o sangue do santo, do inocente, do justo. Ninguém viveu nessa terra como Jesus. Nenhum homem foi como ele. Todos os homens que nasceram nesse mundo até hoje têm pecado, menos um. Jesus de Nazaré nasceu sem pecado, viveu sem pecado, e os pecados que ele levou na cruz não eram dele, eram nossos. Esse sangue nos lava, nos redime. E agora? Que resposta você dá para ele? Continua fazendo a sua própria vontade? Você está enganando a si mesmo. Fazendo o que você bem quer, você engana-se a si mesmo. Muitos só querem perdão, mas não querem santidade. Conta-se que, novamente, Jesus, com duas bênçãos em cada mão, com uma bênção em cada mão, ele disse: eu só te dou se for as duas, eu não te dou uma sem a outra. Na mão direita ou na esquerda, aqui no caso na minha esquerda, na sua direita, a sua direita, a bênção do perdão, na direita a bênção da santidade. Houve quem dissesse: eu só quero a bênção do perdão. Ele disse: então não te dou nenhuma das duas. Você só tem o perdão se você viver em santidade. Porque a maior prova de que o seu pecado foi perdoado é que esse pecado foi abandonado. Eu vou repetir. Não sei se você está entendendo. A maior prova de que você foi perdoado daquele pecado que te condenava é que esse pecado já foi abandonado. Deus não vai te dar só a bênção do perdão. Ele te dá perdão, Ele te dá santificação. Porque o Deus que perdoa é o Deus que nos santifica. O Deus que perdoa é o Deus que te leva a viver um novo estilo de vida. Jesus Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Mas o texto diz que ele foi manifestado no final dos tempos por amor de nós. A cruz eterna se tornou cruz histórica, geograficamente localizada no Monte Calvário, no primeiro século da nossa era, por volta do ano 30. Jesus de Nazaré morreu por nós, para nos salvar, para nos perdoar, para uma viva esperança. Por isso a santificação é necessária. O texto diz, no versículo 20: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no final dos tempos por amor de todos vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança não estejam no homem. Você não tem fé no homem, você não está ouvindo palavra de homem, você não está ouvindo pregação de homem, você tem a esperança em Deus, a tua fé está em Deus, você está ouvindo a palavra de Deus.
Essa é a diferença entre quem segue homens e quem não segue. A nossa esperança está em Deus. A nossa fé está em Deus por Jesus Cristo. Por que, queridos? A santidade é necessária. Primeiro eu disse, porque o Deus que te chamou é um Deus santo. Amém, amados? Diga para o teu irmão, nosso Deus é santo. Segundo lugar, a santidade é necessária porque as nossas obras vão ser julgadas. Tenha temor de Deus e ande em santidade. Terceiro lugar, porque foi por um alto preço que nós fomos comprados. Vive em santidade, correspondendo a esse preço, o sangue de Cristo. Quarto lugar, a santidade é necessária até mesmo para amar os irmãos de forma verdadeira. Ninguém aqui pode amar fraternalmente uns aos outros sem santidade. Quem diz isso é a Bíblia. Vamos ver? Vamos para o versículo 22. Tendo purificado a vossa alma, está falando de santidade, ó, alma pura, purificada a alma pela obediência à verdade. Pergunto para a igreja, como que nós purificamos a nossa alma? Pela obediência à verdade. Pela obediência à verdade. Nossa alma é purificada na medida exata e na proporção exata em que nós obedecemos à verdade. E qual é a palavra da verdade para nós nesse texto? Sede santos. Na medida em que você purifica a tua alma, obedecendo essa palavra, o texto diz, tendo em vista o quê? O amor fraternal, a vida comunitária na igreja. Amai-vos ardentemente, de coração, ardentemente, uns aos outros, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Por que, pastor, que eu preciso de santidade para amar os meus irmãos? Muito simples. O que será que o nosso coração produz o tempo todo, fora da palavra de Deus? Nosso coração produz o que, irmãos? Sinceridade ou falsidade? Quais são as obras da carne? O que nosso coração produz o tempo todo? Inveja, hipocrisia, maledicência, uns falando dos maus dos outros. Graças a Deus que aqui não acontece isso. Graças a Deus que esse mal, a nossa natureza humana é pecaminosa, mas a gente não parece disso não, né, gente? Fala mal um do outro. Hipocrisia. Tipo, o que é hipócrita? Hipócrita, essa palavra hipócrita deriva de um termo grego chamado hipócrites, que na antiguidade da Grécia eram os atores, os hipócritas, que só iam para o palco mascarados. Lembra? Lembra? Ah, você estava na Grécia clássica? Estou brincando. Conhece isso? Eles, por isso que o símbolo do teatro é o quê? Duas máscaras. Esse é o símbolo do teatro. Por quê? Porque o ator, na antiguidade, ele se apresentava de máscara. A palavra hipocrisia deriva disso. Verdadeiros atores uns com os outros. Nos abraçamos, nos beijamos. Meu irmão, eu te amo. Mas muitas vezes o irmão vira as costas. Cobra, lagartixa, jacaré, aranha, crocodilo e todos os monstrinhos que você possa imaginar pode sair da nossa boca. Santidade é necessária para a comunhão, queridos. Olha o que diz a palavra de Deus: purificando a alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, o amor entre irmãos, amai-vos de coração uns aos outros. Olha o capítulo 2, verso 1, 1 de Pedro, capítulo 2. Despojando-vos, portanto, o que a gente tem que tirar de nós? Maldade, diga maldade. Maldade,
Maldade. Maldade. Você sabe o que é maldade? Vou colocar 2 exemplos de maldade. Primeiro, quando alguém se aproxima de você, aí você diz assim: está interessado em alguma coisa. Já sei. Você aparece para fazer visita para você, calhou de ser meio-dia, meu irmão. Não estava pensando em filar sua boia. Veio aqui porque é meio-dia, está querendo almoçar na minha casa. Está se aproximando porque quer que eu arrume um emprego para ele. Está se aproximando porque quer carona no meu carro. Está se aproximando porque isso é maldade. Você está maldando a atitude do irmão. Ele te disse isso? Não. Então, se ele não te disse, por que você está deduzindo? Isso é uma dedução, às vezes, uma mente doente. Eu acho que esse tipo de pessoa deve ter a seguinte filosofia: mais vale ter um cachorro amigo do que um amigo cachorro. E quem pensa assim, eu estou muito desconfiado de que alguém fez uma cachorrada com ele. E isso deixou ele frustrado, traumatizado. Aí ele se fecha, já tem maldade. O problema está dentro dele, está na cabecinha, né? Chegou a irmãzinha, passou, cumprimentou, está me dando mole, ó, está me dando condição. Irmão, ela só te cumprimentou. Ou então passou por você, não te viu, não falou, pronto, olha lá, já virou a casaca comigo, não está falando comigo, passou, me viu. Maldade. A gente fica deduzindo o tempo todo que as pessoas estão pensando, querido, a nossa cabeça está doente se a gente está assim. Esse é um lado, é uma via, né? E tem a outra via. Você sabe qual é a outra via? A outra via é a seguinte: é você está lá, irmãzinha, ele vai falar com você, cheio de pureza, irmão. Você está olhando para tudo. Você está olhando para ela. Você está pensando em tudo, menos no que ela está falando. Verdade, maldade dentro do coração. Ainda bem que isso não acontece com ninguém aqui, né, gente? Diga graças a Deus, pastor. Desse mal não sofre, né? Maldade, hipocrisia, despojando, lançando fora. Não serve mais para a nossa vida. Lançando para fora esse fermento da maldade, da malícia. Diz o versículo, capítulo 2, verso 1: do dolo, da hipocrisia, ter 2 caras, inveja e toda sorte de quê? Maledicência. Vamos parar mal de falar uns dos outros. Isso desagrada a Deus. Deus não se agrada disso. Amém, amados? Santidade é necessária para viver em comunidade. Santificação é necessária para viver em comunidade. Se nós não praticarmos a santidade, o relacionamento fraternal nunca vai ser verdadeiro. Por isso nós precisamos buscar a santidade, para nos amar ardentemente, coração puro, puro, coração puro, despojado dessas coisas todas. E como isso acontece? Primeiro, despojando dessas imundícias. Segundo, desejando, olha o verso 2, desejando ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Olha só que convivência bonita. Quando você se deixa a maldade, deixa a hipocrisia, você se aproxima de quem é diferente, e você passa a ter comunhão uns com os outros, né? Você passa realmente a envolver, a acolher, a ter uma vida de santidade. Olha o verso 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas. Está acompanhando comigo? O genuíno leite espiritual, ou seja, o leite da palavra. Como que eu cresço para a salvação? Despojando das coisas que são da velha vida e bebendo leitinho da palavra para crescer, para que a gente possa crescer. Crescer para a salvação é crescer em santidade. Diga comigo: crescer para a salvação é crescer em santidade. Fala de novo: crescer para a salvação é crescer em santidade. E eu cresço em santidade me alimentando do leite.
não me amoldando mais às paixões da velha vida, porque santidade é necessária, Deus. Eu quero concluir firmando essa palavra no seu coração. Deus é santo e, portanto, todo aquele que dele se aproxima também deve ser santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade. Relacionamento fora do casamento não é fraqueza, é pecado. Deus não aprova. Eu tenho a convicção do que estou falando, porque a palavra assegura. Pecado. Maledicência é pecado. Hipocrisia é pecado. Pornografia é pecado. E se a gente vive assim, é bom se arrepender. Todos serão julgados um dia, por isso é necessário o temor a Deus, através da santidade. A nossa salvação custou um alto preço, por isso santidade é necessária. E por fim, para praticarmos o que Jesus falou, de nos amar, santidade é necessária. Queridos, essa palavra é para ouvir e colocar em prática, amém, queridos? Não é teoria, não é doutrina subjetiva, não é algo que nós não possamos viver. Ela é plug and play. Essa palavra é pegar e usar, praticar. Deus está levantando na terra um povo, não um povo religioso, porque de religião o mundo está cheio. Deus não quer mais uma denominação, Deus não quer crentes nominais. Deus quer uma geração santa, um povo eleito, um sacerdócio real, um povo separado por Deus e para Deus, para proclamar as virtudes. Agora, se esse povo não anda em santidade, se ele só quer a bênção do perdão, se ele só quer a bênção de prosperidade, como é a grande maioria, esse povo está enganado, porque o caminho de Deus é de santidade. Se você escolheu